Fala, personal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Fisiologia do Exercício Aplicada. E eu sou o professor Rafael Mariano e estarei com vocês aqui nessa jornada, que é a jornada da Fisiologia do Exercício. E hoje nossa aula vai ser uma aula muito bacana, muito legal. Só que antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você deixar aquele gostei aqui no vídeo e se inscrever no meu canal. Isso me incentiva demais a continuar gravando aulas para vocês aqui sobre Fisiologia do Exercício e diversos outros temas. Também acesse aqui embaixo, tem um link na descrição aqui desse vídeo que te dá acesso à plataforma EducaFit, que é a Netflix da educação física brasileira. Lá tem mais de 500 videoaulas só a respeito da educação física. Tem fisiologia do exercício, biomecânica, prescrição de treinamento para diabéticos, hipertensos, obesos, enfim, muitas aulas legais, tudo em videoaulas bem explicativas sobre a educação física, beleza? Então, antes de mais nada, só queria deixar esses recados para vocês, então vamos à nossa aula. E a gente vai falar sobre sistema glicolítico ou via anaeróbia lática. O que é sistema glicolítico? O que é via anaeróbia lática? É tudo a mesma coisa? Vamos lá, vamos entender. Por que a gente fala sistema glicolítico? A gente está falando ultimamente sobre sistemas energéticos, como que o nosso corpo consegue energia através dos substratos, ou seja, através dos nutrientes que a gente come, que a gente ingere. Ou seja, o sistema glicolítico, ele vai falar a respeito do sistema que quebra a glicose para fornecer energia para o nosso corpo. Ou seja, olha aqui, glico, de glicose, lítico vem de lise, de quebra, ou seja, o nosso corpo quebra a glicose para nos fornecer energia. E também é conhecido como via anaeróbia lática, por quê? Porque ela vai ser uma via, esse sistema, ele vai ser uma via que não vai precisar de oxigênio, é por isso que a gente fala anaeróbio, e ela vai produzir lactato nessa via. Então, como não tem oxigênio nessa via, porque se ela tivesse oxigênio, seria uma via aeróbia, como não tem, é uma via anaeróbia, e ela não possui oxigênio, e ela vai produzir lactato. Por isso a gente tem esses dois nomes. Quando você ouve falar tanto de sistema glicolítico ou via anaeróbia lática, está se referindo ao mesmo processo. Eu sei que na fisiologia tem muitos nomes de muitas enzimas, e às vezes a gente fica perdido com alguns nomes. Então, quando você ouvir esses dois nomezinhos aí, eles estão se referindo ao mesmo processo, beleza? Vamos dar continuidade. Rafael, tá, você me falou que isso é para me fornecer energia. Mas energia para que tipo de exercício? Para que tipo de atividade que isso vai me ser útil, esse sistema? Vai ser em atividades de alta intensidade e curta duração. Eu coloquei na imagem um exemplo de uma volta de uma pista de atletismo. Ou seja, uma volta numa pista de atletismo é uma volta de 400 metros. As pessoas levam em média aí de 1,5 minuto a 2 minutos aí para dar uma volta nessa pista de atletismo. Vai de pessoa para pessoa. Lógico que pessoas profissionais dão bem menos tempo. Mas uma pessoa comum aí gasta em média de 2 minutos para dar uma volta em uma pista de atletismo. E eu já coloquei imagem de pessoas correndo aí, como se estivesse apostando corrida, porque eles vão correr em alta intensidade. Eles não vão dar aquele trotezinho. Eles vão apostar uma corrida, eles vão colocar intensidade na corrida. Então o sistema ele vai ser para exercícios de curta duração e altas intensidades. Tranquilo até aí? Aí você também me faz uma pergunta. Rafael, da onde sai essa glicose? Vamos lá. Vai vir principalmente dos carboidratos, ou seja, se você não come, se você deixa de comer, você vai ficando fraco. Geralmente acontece um sintoma chamado de hipoglicemia, ou seja, baixa glicose no nosso organismo, beleza? Então a gente tem que comer para a gente obter moléculas de glicose, ou seja, a gente ingere carboidrato, a gente transforma, vai quebrando ele em amido, depois em maltose, até a gente chegar numa moléculazinha que é a nossa molécula de glicose, ok? Essa aqui é a nossa glicose. Eu sei que tá feio, tá meio esquisito aqui, mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o seguinte: a glicose, ela é formada por 6 carbonos. Então tá aqui, ó, C6H12O6, ou seja, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Mas eu quero que você preste atenção nos carbonos, tranquilo? Então quantos carbonos que tem uma glicose? 6. E a minha energia vai ser produzida através da quebra de quem? Da glicose, muito bem. Então, se eu quebro ela ao meio, eu vou ter quantos carbonos para cada lado? Vou ter 3 para cada lado, porque ela tem 6, quebrei ao meio, vou ter 3 para cada lado. E a partir daí, eu começo a produzir energia. Essa estrutura com 3 carbonos aí, ou seja, a glicose quebrada ao meio, é chamada de piruvato, ok? É piruvato o nome dessa estrutura. Então, a quebra da glicose chama glicose.
glicólise. Então é a quebra da glicose. A glicólise, ela não é tão simples assim. Ela passa por 10 estágios. Ou seja, lembra, desde a glicose, tem a glicose inteira, até chegar nas suas duas estruturas que está aqui embaixo. A imagem eu sei que está um pouquinho ruim, mas até chegar aqui embaixo a gente passa por 10 reações. Ou seja, são várias reações até eu chegar a ter os meus 2 piruvatos. E você começa a desesperar agora, você começa a olhar para essa imagem aqui e fala o seguinte: tá, é louco, o Rafael vai me ensinar tudo isso aqui agora? Não, meu querido, não vou te ensinar tudo isso agora. E por que eu não vou te ensinar tudo isso agora? Porque eu acho um dos maiores erros do ensino da fisiologia, do ensino da bioquímica, da bioenergética, é começar a enfiar de uma vez só nome de várias reações, de várias enzimas, de várias coisas aí que o aluno não vai utilizar no dia a dia dele, na hora de dar aula. Não estou dizendo aqui que não é importante aprender etapa por etapa, só estou falando que é melhor a gente entender o processo primeiro, entender a finalidade, entender como que funciona, para depois aprofundar em cada etapa dessa daí. É como se você, vamos fazer uma analogia aqui rapidinho, só para você entender por que eu estou te falando isso. Imagina que você está num determinado endereço e você quer chegar a um determinado destino. E você encontra uma pessoa na rua e fala assim: ô João, como é que eu faço para chegar na escola tal? E o cara começa a falar o seguinte: cara, você vai passar pela rua tal. Ele vai te falar o nome de umas 30 ruas aí até você chegar nessa escola. Provavelmente no meio do caminho você já esqueceu o nome de todas essas ruas. E é a mesma forma aqui na aula. Eu tenho que te explicar como que acontece a glicose, ou a glicólise. Eu vou te explicar o processo. Porque se o cara só falar assim, ó, tá vendo essa avenida aqui? Você vai direto até no posto de saúde, aí você vira direito e você chega na escola. Ponto. Ele não precisou te falar o nome de todas as ruas. Ele te explicou o caminho. E eu vou fazer isso aqui agora. Vou te explicar o caminho, vou te explicar o processo. Vou falar o nome só de coisa que você precisa saber agora, de coisas básicas. E depois, se você entendeu todo o processo, meu filho, tem vídeos demais aqui no YouTube. Lá na EducaFit também tem uma porrada de vídeos ensinando etapa por etapa. Mas o meu foco é a fisiologia do exercício aplicado. Vou te ensinar o processo. Vamos lá? Então, para facilitar a vida de vocês, preparei uma animação muito top aqui. Só essa animaçãozinha aqui já vale o like de vocês. Eu tive que fazer um curso de PowerPoint para mostrar essa animação aqui para vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Lembra quantos carbonos tinha uma glicose? 6 carbonos. Então tá representado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou quebrar essa glicose aqui no meio. Mas quem que vai quebrar para mim essa glicose? Quem vai quebrar essa glicose para mim são 2 ATPs. Ou seja, vou investigar, gastar energia para quebrar essa glicose. Para. Você falou para mim, Rafael, que o objetivo de quebrar a glicose é ter energia, ganhar energia. Como que você vai gastar? Seu objetivo não é ganhar energia? Por que você está gastando energia aí agora? Cara, é como se fosse o seguinte. Imagina esse canetão que está aqui na minha mão, beleza? Eu quero revender canetões. Vou revender um canetão desse aqui por 10 reais, supondo, e eu vou pagar 5 reais no canetão. Ou seja, eu tive que investir dinheiro para comprar o canetão para eu poder revender ele e ter um lucro de 5 reais, correto? Na mesma coisa vai acontecer aqui na glicólise. Eu vou gastar energia para quebrar a glicose, só que quando eu quebro a glicose, eu ganho muito mais energia, beleza? Muito mais quanto? Eu vou obter 4 ATPs quando eu quebro a glicose também. Vamos ver isso acontecendo? Vamos lá. Lá vai meus ATPs, puf, quebrou a glicose ao meio, produziu 4 ATPs. Isso daí teve um lucro, um saldo positivo de 2 ATPs. Por que é um saldo positivo, um lucro? É simples, gastei 2 e ganhei 4, meu lucro é de 2 ATPs. Eu vou utilizar esses ATPs de forma muito rápida, então vou ter que fazer isso várias vezes, não é só uma única vez que vai acontecer. Só que tem um problema. Lembra naquelas reações, naquelas 10 etapas que eu falei que eu ia deixar para explicar depois? Tem uma coisa que eu vou ter que comentar aqui com vocês agora que é muito importante. Lá na quinta reação daquele processo da glicólise, na quinta reação, para fazer essa quebra, que lembra que isso aqui a gente passou por 10 etapas, lá na quinta reação a gente produziu hidrogênio. E daí, Rafael, o que tem a ver com esse hidrogênio? Na quinta reação, a gente produziu hidrogênio e o que aconteceu? Esses hidrogênios,
ok? Acumulado dentro da minha célula vai gerar um ambiente muito ácido, porque o pH da célula vai diminuir e vai ficar muito ácido aquele ambiente. E isso vai impedir com que eu faça contrações musculares, isso vai impedir com que eu produza mais energia, vai me interromper o exercício, vai me levar à fadiga. E o nosso corpo, de forma inteligentíssima, porque ele quer que você tenha mais desempenho, mais resultado, de forma inteligentíssima, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar tirar esses hidrogênios de dentro da célula para que você continue fazendo contrações musculares. E como que ele faz isso? Vai vir um cara muito Joe chamado NAD. Esse NAD, ele é um carregador, ou seja, além de elétrico, a gente fala, mas eu não quero entrar na etapa agora dos elétrons, mas ele vai vir e vai carregar esse hidrogênio. Então lembra do nome que eu falei? NAD. Na hora que se ligar esse hidrogênio para carregar ele vai se transformar em NADH. Vamos ver ele chegando aí? Então vai vir os NADs, pum, pega o hidrogênio e se transforma em NADH. Rafael, foi difícil. O cara era NAD, agora virou NADH, por quê? Olha só, cara, era aqui, ó, o NAD. Ele chegou aqui, na hora que o NAD se liga ao hidrogênio, ele se transforma em NADH, o H de hidrogênio. Simples assim. Esse NADH agora, ele vai tentar sair da célula. Só que ele vai conseguir sair da célula com esses hidrogênios e levar embora? Não. Por que não, Rafael? Ele não tem peso molecular suficiente para ainda sair dessa célula. Ele vai precisar da ajuda de mais alguém. E ele olha para um lado, ele olha para o outro. Cara, quem que vai me ajudar? Quem vai conseguir me ajudar a tirar esses hidrogênios da célula? Se eu continuar com esses hidrogênios aqui, vai ficando ácido, 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 ácido. E o meu garoto lá vai chegar à fadiga. Ele vai continuar, ele não vai conseguir fazer mais exercício. Eu tenho que sair daqui agora com esses hidrogênios. Ele vai chamar quem? O piruvato. Lembra quem que é o piruvato? Já esqueci, Rafael, quem que é o piruvato. Piruvato é esses carinhas aqui. Era glicose, quebrei no meio e passei a ter piruvatos. Ele vai se ligar ao piruvato e vai se transformar em uma substância. Que substância é essa? Pá, tentou sair da célula, não conseguiu. Ligou o piruvato, vai fazer a transformação e se transformar em lactato. Ou seja, não sei se você já ouviu falar de lactato, mas na educação física, muito tempo atrás, a gente já ouviu falar demais desse lactato como vilão. A gente considerava o lactato vilão dessa via. Ou seja, o cara fadigou, a culpa é do lactato, o cara tá no exercício. Quantas vezes você já não viu o personal trainer falando o seguinte, cara, eu tô com uma dorzinha que o cara fala, culpa do lactato. A culpa é do lactato. O lactato era considerado vilão e ele não é vilão. Ele foi transformado em lactato para que ele tenha peso molecular, ou seja, ele vai ligar os MCTs na célula e vai conseguir sair da célula. Então, quando ele se transforma em lactato, ele tem poder para sair da célula. Então o lactato, ele é o herói, ele é o mocinho da história, porque somente ele, só porque ele foi reduzido a lactato, ou seja, esses hidrogênios foram ligados aos NADs, se transformou em NADH, ligou aos piruvatos, transformou em lactato, somente porque ele virou lactato, ele teve capacidade de sair da célula e ir para a corrente sanguínea. E é essa daí que é o nosso processo de glicólise. A glicose se resume a isso aqui vai acontecer várias vezes até você chegar na fadiga, que é um assunto também para uma próxima aula, que a gente vai falar mais especificamente sobre a fadiga, o que acontece com esse lactato, que esse lactato, vou falando aqui de forma rápida, só para vocês entenderem as próximas aulas, para vocês terem uma prévia. Esse lactato vai cair na corrente sanguínea, vai sofrer um tamponamento aí pelo bicarbonato de sódio, ele vai ser convertido em CO2 e a gente vai expirar, porque a gente puxa oxigênio e expele CO2, porque é somente em forma de CO2 que a gente consegue tirar esses hidrogênios, porque esses hidrogênios, ou seja, esse lactato foi tamponado pelo bicarbonato de sódio. Mas enfim, assunto para próximas aulas. Não viaje na maionese que eu viajei aqui agora não, porque o que eu quero é que vocês entendam esse processo. Se você entendeu esse processo aqui, meu jovem, ou seja, desde a quebra da glicose, que foi transformado em quê? Em piruvato. Depois foi produzido 4 ATPs. Vem os NADs, pega os hidrogênios, transforma em NADH, tenta sair da célula, não consegue. Vem os piruvatos, se liga ao NADH, transforma em lactato. E aí eles saem da célula, você entendeu o processo. Você entendeu o processo da glicólise, ou seja, você entendeu o que é a glicólise, que é a quebra, e você entendeu que havia anaeróbio elástico, porque não tinha oxigênio para acontecer isso aqui. Se tivesse oxigênio, ia acontecer outra reação. É uma próxima aula nossa que a gente vai falar de sistema aeróbio, vai para outra coisa, vai lá para a mitocôndria, enfim. Mas como não tinha oxigênio, ele teve que tirar o lactato de dentro da célula. O lactato teve que sair de dentro da célula, gerou lactato. Ou seja, nessa via, produziu lactato.
Beleza? Então, por que chama glicólise ou via glicolítica? Porque ele quebra a glicose para fornecer energia. E por que chama via anaeróbia lática? Porque não teve oxigênio e a gente produziu quem? Lactato. Tranquilo? Isso é a nossa aula hoje de sistema anaeróbio lático ou sistema glicolítico. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir minhas redes sociais. Eu sei que a aula foi um pouco pesada, às vezes eu sou um pouco prolixo, repito a mesma coisa várias vezes, então já vai me desculpando aí, mas não deixe de deixar aquele joinha, aquele gostei, de se inscrever no nosso canal e acompanhar a EducaFit, que está o link aqui embaixo. Somente pelo nosso link aqui embaixo você vai ter um desconto especial na Netflix da Educação Física e você vai se tornar um personal trainer de resultado. Beleza? Abraço, espero vocês no próximo vídeo. Falou!